Entender o mercado futuro é fundamental, porque é nele que estão alguns dos ativos mais negociados do Brasil, especialmente para quem faz operações de curto prazo, como o day trade. Entre esses ativos estão o índice futuro e o dólar futuro e as suas variações entre mini índice ou mini dólar, que são justamente os mercados que concentram grande volume de negociações todos os dias. Mas antes de entender como eles funcionam na prática, precisamos entender por que esse mercado de fato foi criado. O mercado futuro não nasceu com o objetivo de especulação como acontece hoje. Na verdade, ele foi criado principalmente como um mecanismo de proteção financeira, algo que no mercado chamamos de hedge. O hedge significa proteção. Grandes empresas, bancos e instituições financeiras utilizam contratos futuros para proteger seus negócios contra variações de preço. Por exemplo, uma empresa que depende do dólar para importar produtos poderia sofrer prejuízos caso houvesse uma mudança forte no câmbio. Então, para evitar esse risco, ela negocia contratos futuros de dólar, garantindo hoje um preço que será ajustado somente no futuro. Assim, mesmo que o dólar sofra alguma variação forte, a empresa já estaria protegida. O mesmo acontece com diversos outros ativos. Esse tipo de operação é chamada de hedge cambial ou hedge financeiro, e foi um dos principais motivos para a criação do mercado futuro. No mercado futuro, temos o ativo do índice futuro, um dos ativos mais negociados e preferidos dentro do mercado futuro brasileiro é o índice futuro. E também conhecido como mini índice, que é a sua variação de contrato. O índice futuro, ou o mini índice, representa uma projeção do comportamento do principal índice da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa. Você também ouvirá termos como, por exemplo, Ibov. O Ibovespa é formado pelas ações mais relevantes da Bolsa. Então, quando alguém opera o índice futuro ou o mini contrato dele, o mini índice futuro, na prática está negociando a expectativa de movimentação desse conjunto de ações. Ou seja, o trader não está comprando ações específicas. Na verdade, ele está operando uma movimentação geral do mercado a favor dessa expectativa. Isso permite operações muito mais rápidas com grande liquidez. Por isso, o índice futuro se tornou um dos principais ativos utilizados para quem opera day trade. Ao lado dele, temos o dólar futuro, outro ativo extremamente importante. Nesse mercado, os participantes negociam contratos baseados na expectativa do preço do dólar em uma data futura. Assim como acontece no índice, esses contratos permitem tanto operações de proteção quanto operações de negociações ativas. Grandes empresas utilizam esse mercado para proteção das suas operações internacionais e, ao mesmo tempo, também concentram traders e instituições que utilizam desse ambiente para realizar operações buscando lucrar com as variações do preço da moeda. O mercado financeiro evoluiu. Inicialmente, como vimos, o mercado futuro foi criado principalmente com a ideia de proteção, ou seja, de hedge. Mas com o avanço da tecnologia, esse cenário começou a mudar. Com o passar do tempo, o mercado financeiro foi se tornando cada vez mais digital e automatizado. Grandes instituições passaram a utilizar algoritmos avançados capazes em analisar enormes volumes de dados com altíssima velocidade. Hoje, grande parte do volume negociado nos mercados globais é realizado por esses sistemas automatizados. Esses sistemas são conhecidos como algoritmos de negociação, e muitos deles operam em velocidades extremamente altas. Entre eles estão os chamados HFTs, MFTs, LFTs. São robôs desenvolvidos por grandes instituições financeiras, bancos e fundos de investimentos quantitativos. Esses sistemas executam milhares de operações baseadas em modelos matemáticos, análise de dados e inteligência computacional. Com esse avanço tecnológico, muita coisa mudou e a dinâmica do mercado financeiro foi alterada. Hoje, os preços se movimentam de forma muito mais rápida. O mercado se tornou extremamente líquido, com grandes volumes de negociação acontecendo a cada milissegundo, muitas vezes em microsegundos. Mas, ao mesmo tempo, isso criou um novo cenário. Quem possui tecnologia avançada
hoje tem uma vantagem muito maior. E quem ainda está tentando operar apenas com os métodos antigos, muitas vezes acaba ficando em desvantagem. Para você ter ideia entre o método antigo e o modelo atual do mercado, é importante que você entenda que muitos dos métodos tradicionais de análise de mercado que são ensinadas no mercado de varejo para pessoas físicas foram desenvolvidos há muitos anos. Alguns conceitos vêm desde a época em que os primeiros padrões de candlestick surgiram no Japão, durante o comércio de arroz. Essas teorias tiveram um grande papel importante no desenvolvimento da análise técnica, mas é importante entender que, naquela época, nem sequer existiam computadores. Hoje, o mercado funciona em um ambiente totalmente tecnológico, e é justamente por isso que muitos traders, pessoas físicas, tiveram grande dificuldade nos últimos anos. Podemos usar o exemplo do fato pós-pandemia. Na pandemia, houve um grande número de entrada de pessoas físicas no mercado futuro. Milhares de pessoas começaram a operar, muitas vezes utilizando métodos tradicionais que foram ensinados durante décadas, muitas vezes cursos que nem sequer tinham embasamento de fato técnico. O problema é que elas entraram em um mercado que já estava dominado por tecnologia e algoritmos avançados. Isso significa que enquanto o trader, pessoa física, estava analisando manualmente os gráficos e os padrões, grandes players já estavam utilizando sistemas capazes de processar enormes quantidades de informação em frações de segundos. Esse desequilíbrio tecnológico fez, logicamente, com que muitas pessoas tivessem dificuldades de se adaptar ao mercado financeiro. E é aqui que entra a proposta desse curso com a ASG. Aqui, a nossa proposta é te oferecer o que jamais você conseguiria em tão pouco tempo. Durante muitos anos, tecnologias avançadas de análise de mercado ficaram restritas apenas a grandes instituições. Bancos, fundos e empresas especializadas possuíam equipes inteiras de tecnologia desenvolvendo algoritmos próprios. Mas hoje, com o avanço da tecnologia e a inteligência artificial, esse cenário passou a mudar. A ASG, Algorithmic System Generation, foi criada justamente para trazer essa mesma capacidade tecnológica para o trader moderno. Ao invés de você depender exclusivamente dos métodos manuais e antigos, muitos deles ultrapassados, aqui você verá interpretações que são realizadas através de um único sistema que consegue captar e processar centenas de milhares de dados por segundo de forma muito mais eficiente. Logicamente, isso não significa que iremos ignorar completamente o conhecimento do mercado que já foi tantos anos utilizado, mas iremos entender que, para estarmos vivendo essa nova fase do mercado, a tecnologia deve estar ao nosso lado. Nós estamos em uma fase onde a tecnologia e a análise de dados se tornaram parte essencial para o trader. Ao longo deste curso, você vai aprender como utilizar a tecnologia da ASG de forma prática. Ou seja, o objetivo não é transformar você em um analista que precisaria de centenas de horas de estudos para interpretar gráficos. Pelo contrário, o nosso objetivo é ensinar você a como utilizar a ferramenta da ASG para tomar decisões de forma muito mais objetiva e profissional. Agora que você entendeu o que é o mercado futuro, por que ele foi criado e como ele evoluiu ao longo do tempo, já temos a base necessária para avançar. Nas próximas aulas, vamos entrar ainda mais na estrutura do mercado e entender como ocorrem os movimentos de preço que criam as oportunidades de operação. Porque quando você entende o mercado da forma como ele realmente funciona, você começa a enxergar oportunidades que antes passavam desapercebidas. Nos vemos na próxima aula.